Olá, muito bom dia para você, sintonizado aqui na Mais Brasil News FM 101,7. Você sabe que aqui a gente discute todos os dias informações relevantes para você. Acabou de ter, uma série de informações importantes aqui no Mais Brasil News primeira edição, com a minha querida Mara Mendes. E como a gente falou no final do programa, agora vem o 45 minutos, que hoje trata de um assunto muito importante. Hoje a gente fala sobre Novembro Azul, 16 de novembro, a gente está aí praticamente um pouco depois do meio do mês, mas já é possível se ter uma ideia do que Novembro Azul representa, não é? No sentido de conscientizar os homens na prevenção do câncer de próstata. E a gente vai entender os mitos, e verdades sobre isso, os mitos e verdades sobre a descoberta, como é que se chega ao diagnóstico do câncer de próstata, porque infelizmente o homem não tem o hábito de se cuidar muito e tem aquele velho preconceito, aquela velha história em relação ao exame de toque retal, que na maioria das vezes nem é necessário. Bom, a gente vai entender tudo isso com o Dr. João Ricardo Alves, que é o nosso entrevistado do dia, e eu faço questão de apresentá-lo porque é uma pessoa que tem todas as condições de nos ajudar a elucidar essas dúvidas. Dr. João é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tem residência médica de cirurgia geral pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência médica em urologia pelo Hospital de Base do Distrito Federal, onde atua aqui com bastante ênfase, mestrado em oncologia, então ele também tem uma experiência muito vasta nesse sentido, e atualmente é médico urologista do Hospital de Base do DF. Claro, sem deixar de citar que tem o título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia, portanto alguém bastante gabaritado para conversar com a gente. Doutor João, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no 45 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite para falar sobre um tema tão importante da nossa saúde, da saúde dos homens, Bom dia, tudo bem? Te ouço bem, só não te vejo ainda. Não me vê, mas não tem problema. É bom que o senhor não toma susto. Então a gente vai tocando aqui. Ótimo, virou a câmera aqui no ao vivo, a gente faz acontecer desse jeito. Doutor João, eu dizia o seguinte, eu apresentei aqui teu currículo e agradeci porque eu sei o quanto uma pessoa ocupada como o senhor e que é responsável por um tratamento tão importante tem uma agenda corrida, então muito obrigado por nessa retomada de semana depois do feriado nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço. Eu queria entender o seguinte, eu estava lendo aqui uns dados, apresentando ao nosso público uns dados do INCA, que me assustaram um pouco. 20% dos casos são diagnosticados já em estado avançado. 20% muita gente pode dizer, mas 20% está ali, de cada 120 casos, não é tão absurdo. Mas quando se fala em estágio avançado, significa que as chances de cura são menores. É um número que deve nos preocupar? Bom, sem dúvida. Esse é um tumor de próstata muito frequente, Ele tem uma incidência muito grande, cerca de mais de 65 mil casos por ano, foram estimados pelo INCA, no Brasil. E ele é um tumor que ele é altamente curável quando diagnosticado na fase inicial. Então, esse número deve ser reduzido para o mínimo possível, porque é um tumor altamente curável quando descoberto no começo. Pois é, doutor. Agora, esse número também de 65 mil novos casos que o INCA traz, que se prevê para 2021, me parece que a mortalidade correspondente a 16 mil só perde para o câncer de pulmão. A gente subestima um pouco o câncer de próstata. Ele é tão agressivo assim a ponto de ser o segundo lugar em causa de morte? Ele é o segundo lugar em causa de morte, mas é o primeiro depois do câncer de pele. Então, se você for olhar lá nos dados, mais de 1/3 de todos os tumores do sexo masculino são de próstata. E nós perdemos imortalidade para o pulmão, o câncer de próstata perde, imortalidade para o câncer de pulmão, porque o câncer de pulmão realmente é agressivo. Então, o câncer de próstata, em geral, ele não é um tumor tão agressivo, ele é mais indolente. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce, porque, como eu disse, quando descoberto no começo, 90% dos tumores são curáveis. E eu acho que aqui que a gente entra com uma tentativa, viu, doutor João? O senhor que atende pacientes aí, tanto na rede pública quanto na rede privada, deve imaginar e ver todo tipo de caso. O homem tem esse problema de não querer se cuidar muito, não é nem que não quer, eu acho que o homem, ele vai deixando de lado isso, Só busca médico quando a dor está insuportável, apesar que para o homem muitas dores são insuportáveis, a gente não aguenta 1/1000 das dores que as mulheres aguentam, essa é a grande verdade. Mas o que acontece? Há
ainda, na sua percepção, como alguém que atende tanto em consultório quanto cirurgia, essa coisa do preconceito, aquela bobagem, né? Ah, mas aí vai ter que fazer o toque retal, isso fere a masculinidade do homem, que na verdade é um tabu que eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto até para desmistificá-lo hoje, né? O que acontece hoje? Por que, na sua visão, o homem deixa de se cuidar e de buscar realmente esse diagnóstico precocemente? Acho que esse é um aspecto cultural, né? Se você for ver, nos últimos anos, nas décadas, o homem tem a expectativa de vida bem abaixo da mulher, cerca de 7 anos, né? E você já começa olhando que o homem morre mais de causas externas, ele come pior, ele se cuida menos. E também tem dados que mostram que os homens vão menos a médico, eles não procuram médico para cuidar da saúde. Então, eu acho que isso é muito cultural, da questão do homem, o sexo forte, que tem que sair para o trabalho, o homem provedor, se bem que hoje em dia há muitas mulheres provedoras, mas aquela cultura do homem provedor, que tem que sair à caça, que tem que batalhar, matar um leão por dia para colocar comida em casa. Então, o homem vê a doença como fraqueza, e ele vê essas coisas de, tem que me cuidar, tem que fazer exames preventivos, como alguma coisa que pode apresentar algum problema, que deixaria ele em situação difícil para buscar o sustento, digamos assim, né? Então, isso se traduz mesmo. Tem estudos mostrando que o homem, pouco menos da metade dos homens vão a fazer exames preventivos quando comparado com as mulheres. Agora, doutor, a gente sabe que tem esse mito do toque retal. Eu queria saber como é que está hoje essa questão de diagnóstico. Quais são os exames? O toque retal é um procedimento comum? Como é que funciona para se chegar ao diagnóstico preciso de um câncer de próstata? Porque esse é o grande problema, né? Muitos homens não vão ao urologista. O senhor deve, quando chega algum homem lá com suspeita ou tentando descobrir se tem um câncer de próstata ou não, o toque retal deve ser um grande mito, né? É um grande tabu. É importante salientar que o câncer de próstata ele não causa nenhum sintoma na fase inicial. Por isso que deve-se buscar ativamente o diagnóstico, né? E assim, os exames iniciais que se faz, os exames rotineiros para a próstata, são o PSA, que é um exame de sangue, que avalia a quantidade de antígeno que é produzido pela próstata no sangue, que aumenta em casos de alguns problemas prostáticos, inclusive o câncer, e o toque retal. O toque retal nada mais é do que o exame físico da próstata, porque a próstata ela fica lá na pelve profunda e ela é encostada no reto. Então, é só através do toque retal que o médico consegue sentir a próstata para avaliar o tamanho, o contorno, ver a consistência, ver se há algum nódulo, porque nódulo prostático é uma suspeita do câncer de próstata, né? E lembrando que nenhum dos exames tem 100% de acurácia. E a associação do toque retal com o PSA aumenta a acurácia, aumenta a capacidade do médico em suspeitar de um problema como câncer de próstata. Que aí sim, quando há uma suspeita, esse diagnóstico deve ser feito através de uma biópsia. Então, esses exames é que fazem o médico pensar ou não em realizar uma biópsia prostática. Eu acho que diminuiu muito nos últimos anos essa questão do toque retal, essa dificuldade, esse tabu, mas ainda nós vemos muitos homens indo no consultório, às vezes a contragosto, marcado pela mulher, ou pela filha, ou pelos filhos, e chegando lá e falando, doutor, eu não quero que faça o toque. Ainda existe muito isso. Mas aí o paciente chega e fala, não quero que faça o toque, doutor. Como é que contorna essa situação? Porque o que o senhor falou é uma junção de vários exames, né? Para que se chegue a um diagnóstico preciso. Infelizmente, é um câncer silencioso, que o senhor também colocou essa questão. Em estágio inicial não há sintomas. Então, o toque retal se faz uma questão necessária, né? Alguém que chega lá com esse tipo de postura, como é que faz para tentar convencê-lo? Olha, é melhor fazer o toque retal do que sofrer um tratamento mais complexo, ou ter uma metástase, né? Porque até a gente vai conversar sobre isso, os riscos de metástase, quer dizer, o que um câncer de próstata pode causar no organismo, né? Então, todas as decisões, tudo que a gente faz é sempre compartilhado com a pessoa, né? Então, a gente tenta explicar a importância, mas
há homens que realmente não desejam e a gente faz o PSA e acompanha com o PSA. E aí tem que ficar fazendo exames para verificar se não há o surgimento, né? Agora, me chamou a atenção que o senhor falou que às vezes marcado pela filha, pela esposa, né? Muitos homens vão meio que na obrigação. Eu acho que ainda que a gente fale sobre tentar quebrar tabus, mas para muitos casos a família, né, é muito importante nesse momento. Quer dizer, qual é a hora da família intervir? Quando é que a esposa ou a filha ou alguém deve falar, vamos marcar para você uma consulta com o urologista, vamos ver se tem algum risco, como é que está a situação? Porque eu acho que na medida em que muitos homens ainda tem essa coisa, né, esse temor ou esse preconceito, quem está em volta precisa agir, né? Com certeza. Eu digo que a mulher tem um papel fundamental nessa campanha do Novembro Azul e na saúde masculina. Porque há dados de que a maioria dos homens vão a médicos quando a mulher ou a família agenda. Que coisa impressionante, doutor. Então, quer dizer, a mulher tem que ficar no pé, ou a filha, né, e falar, vamos marcar aqui. Agora, em relação aos exames iniciais, qual que é a idade exata? Muita gente fala, começou com 40 anos, ou se aproximar dos 40, ou logo depois dos 40, já é a hora de começar a fazer exames para se preocupar com a possibilidade de um câncer de próstata. Então, queria entender isso. Qual é a idade correta? Qual é o momento certo? Quando a minha atenção deve ser despertada para essa situação? Então, só para a gente entender, o principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. 2/3 dos tumores de próstata aparecem depois dos 65 anos, mas é com 50 que a incidência começa a aumentar. Então, a recomendação atual é que se comece os exames com 50 anos. Há algumas exceções. Então, outros fatores de risco importantes são homens afrodescendentes e quem tem histórico familiar. Portanto, nesses casos, quem tem parente de primeiro grau, pai ou irmão, que tenha tido câncer de próstata, ou nos afrodescendentes, a recomendação é que se comece pelo menos 5 anos antes, com 45 anos. Então, 45 anos para quem tem algum histórico, a idade ideal, fora isso, 50 anos. Me chamou a atenção esse detalhe dos afrodescendentes, doutor. Eu não sabia disso e acho que muita gente não sabe. É uma questão genética? Já tem algum tempo que se descobriu isso? Explica um pouco mais para a gente sobre esse detalhe. Sim, esses são os 3 principais fatores de risco bem estabelecidos, que é o histórico familiar, que é a questão da idade e a etnia. Então, nos afrodescendentes, há realmente uma tendência de tumor de próstata em idade mais precoce e também mais agressivo, por isso essa recomendação. Que coisa interessante. E aí, a gente imagina o seguinte, que quando se fazem os primeiros exames, muitas vezes a gente já tem algum diagnóstico claro, né? Como é esse momento inicial, quando se tem esse primeiro diagnóstico, olha, existe realmente um tumor em fase inicial, ou algo que precisa ser observado. Nessa fase inicial, o que se faz? Que tipo de tratamento é o mais recomendável? Então, na verdade, quando o homem busca a avaliação justamente é para ver se há algum indício de que possa haver um tumor. Se tiver alguma suspeita por aumento do PSA ou alteração do toque retal, atualmente a conduta mais realizada no mundo é a realização de uma ressonância magnética de próstata. Essa ressonância, ela consegue nos dizer com boa precisão se há ou não a probabilidade de ter um tumor de próstata. A partir daí, quando há realmente uma probabilidade, a gente indica uma biópsia prostática, que é, na verdade, retirar pequenos fragmentos da próstata para uma análise do patologista para confirmar ou não a presença de um tumor de próstata. Se confirmar a presença de um tumor de próstata, o próximo passo seria responder a seguinte pergunta: esse tumor está num estágio local, ou seja, ele está só dentro da próstata, ou ele já se espalhou, ele gerou metástase? Porque a partir daí você vai traçar a sua linha de tratamento. Porque o tumor, quando ele está localizado, que é passível de cura, para ele é indicado um tratamento local, geralmente a cirurgia ou então a radioterapia. Agora, quando o tumor já passou dos limites da próstata, já deu alguma metástase, esse tumor, dificilmente ele será curado, mas ainda assim existem vários tratamentos para o controle. Então, são medicamentos, né, muitas vezes associados ou não com a radioterapia, que vai fazer esse tipo de tratamento.
Quando se fala em cirurgia ou radioterapia, muita gente toma um susto, mas naturalmente isso vai de acordo com cada caso. É uma coisa que quando se diagnostica, o médico vai traçar aí a melhor conduta, né? Agora, doutor, o que a gente pode imaginar em relação à metástase? É comum? É algo que acontece em qual porcentagem dos casos? E como é que funciona isso para a gente entender o grau de preocupação que se tem? Porque muita gente fala, mas câncer de próstata, eu vejo que há muita desinformação, né? Muita fake news que se prolifera, inclusive pelas redes sociais, como a gente vê em vários outros aspectos, como se viu com o coronavírus, também com câncer de próstata para os homens, com câncer de mama para as mulheres. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Qual a gravidade, né? Metástase para que tipos de órgãos costuma ser mais comum? Então, é importante ressaltar que a maioria dos tumores descobertos incidentalmente, sem sintomas, eles são localizados. Então, eles são passíveis de tratamento curativo, né? Que é feito com a cirurgia ou com a radioterapia. A metástase, em geral, ela se dá no tumor de próstata para linfonodos e osso. São os locais mais comuns de metástase para o tumor de próstata. E aí sim, o tratamento é medicamentoso. E aí, no caso de outros tipos de metástases mais graves, aí há, sim, a necessidade de cirurgia, né? Não, a cirurgia para retirada da próstata, ela é indicada no caso da doença localizada. Se for só localizada. Como um tratamento curativo. Aham, entendi. Agora, doutor, muita gente se pergunta assim, qual a expectativa de vida de alguém que foi diagnosticado com o câncer de próstata? De um modo geral, a gente sabe que tem um índice aí grande de cura, mas para alguns casos, estava vendo aqui que em 20% deles se descobre já numa fase bastante avançada. Qual a expectativa de vida e como melhorar a qualidade de vida, né, para quem descobriu já numa fase mais complexa? É difícil falar em expectativa. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade em dar números para a expectativa de vida, depender do grau da doença de cada paciente. Isso depende de muitas variáveis, inclusive da resposta do tratamento inicial. Mas o tumor de próstata hoje, a questão que acho que um recado que tem que ser dado é que o tratamento evoluiu muito, tanto para a doença localizada quanto para a doença avançada. Para a doença localizada, que muitos homens ficam preocupados, porque é sabido que ele pode gerar incontinência, impotência sexual. Isso tem diminuído também, porque as técnicas de cirurgia têm ficado mais avançadas. A radioterapia, os aparelhos de radioterapia também têm melhorado. A tecnologia hoje é muito melhor do que era há alguns anos atrás. E na questão de medicação, nos casos de doença avançada, doença metastática, vem surgindo cada vez mais drogas que tem cada vez mais potente, que tem diminuído a mortalidade, tem melhorado a sobrevida desses pacientes. Me chama a atenção um detalhe, doutor, eu não sei se passou despercebido por mim, mas o senhor falou de radioterapia e cirurgia, mas não de quimioterapia. Quimioterapia não é indicada para o câncer de próstata? O tratamento inicial, o tratamento para doença localizada, ele é feito à base de cirurgia ou radioterapia. Para doença avançada, a primeira linha de tratamento chama-se hormonioterapia, porque o bloqueio do hormônio masculino, a testosterona, é o pilar principal para controle e redução das lesões metastáticas. A quimioterapia, até pouco tempo atrás, ela era destinada só à última linha de tratamento, digamos assim. Mas hoje também há alguns esquemas de tratamento onde pode se associar logo de cara a hormonioterapia junto com a quimioterapia. Isso fica muito a cargo do oncologista. Acho que o câncer de próstata é uma doença onde se trabalha de maneira multidisciplinar, né? Tem o urologista, que é quem realmente trata os casos iniciais com cirurgia, tem o radioterapeuta, tem o oncologista, isso tudo deve ser discutido, porque para cada caso há a melhor forma de abordagem, a melhor forma de tratamento.
O senhor citou no início, eu queria aproveitar agora para a gente tentar desmistificar algumas coisas em relação a sintomas, porque eu sei que na fase inicial ele não apresenta sintomas. Mas dependendo da fase, existem alguns, né? Eu estava aqui lendo umas pesquisas e um deles, por exemplo, é a questão da diminuição do jato urinário. Então, no que o homem precisa prestar atenção que pode indicar a eventualidade de um câncer de próstata? Eu acho que a principal coisa é procurar o médico a partir dos 50 anos, independente de sintoma. Isso eu acho que é o que realmente faz você descobrir o tumor numa fase inicial. O tumor de próstata, ele pode, dependendo da evolução, gerar alguns sintomas urinários. Entretanto, isso se confunde muito com uma doença que é muito frequente no homem, que é a hiperplasia prostática benigna. Em geral, o que dá dificuldade miccional é a hiperplasia benigna da próstata, o crescimento da próstata que comprime a uretra e dificulta o homem a urinar. Na fase avançada, os sintomas já são mais constitucionais, como perda de peso, fadiga, dores ósseas, especialmente quando há metástase óssea, dor lombar. Então, eu acho que a grande chave, o grande motivo dessa campanha do Novembro Azul é fazer com que o homem entenda que o ideal é se buscar o diagnóstico ou se buscar os exames antes de qualquer sintoma. Doutor, tem algumas perguntas que vão chegando aqui, as pessoas geralmente não se identificam, mas eu sempre abro espaço aqui para o nosso ouvinte internauta para fazer perguntas. Eu acho que é muito salutar porque a pergunta do senso comum. Até aproveitar e abrir aqui o nosso WhatsApp para você, nosso ouvinte que queira, né, encaminhar sua pergunta. É o 61 98249 3672. O Jailson, nosso produtor, que também tem dúvidas e já vai aproveitar para saná-las aqui, está com o telefone em mãos para conseguir aqui responder a sua dúvida. Uma das perguntas, doutor, e é outro mito, né, que se tem a respeito da questão do câncer de próstata. A questão enfim, quando o homem não consegue manter a ereção, tem dificuldades ali no ato sexual, pode indicar também algum problema relacionado ao câncer de próstata? Não, em geral, o tumor de próstata ele não causa esse sintoma. Existe sim uma possibilidade do tratamento depois dificultar um pouco a ereção e temos que fazer algum tratamento específico para isso, mas em geral a dificuldade de ereção não é um sintoma do câncer de próstata. E aqui quando se fala nessa questão de ereção, os homens já ficam com os que têm cabelo com cabelo em pé e os que não têm cabelo em desespero, doutor. Mas quer dizer que se eu tratar o problema da próstata eu vou ficar impotente? O senhor acabou de dizer que existem tratamentos posteriores que podem resolver isso. Eu acho que é uma questão que a gente precisa deixar bem clara. Dá para resolver. Um detalhe importante, quanto mais precoce o tumor for diagnosticado, mais conservador pode ser o tratamento e menor é a possibilidade de efeito colateral. Exato. Eu acho interessante, doutor, que para os homens são dois mitos, né? Até que com os quais se faz muita piada. Essa questão do toque retal, muita gente brinca com isso, então há um temor muito grande, isso fere a masculinidade, eu vou ficar com um problema de infertilidade depois do toque retal, tudo que é naturalmente mito, né? Tudo que é tabu, e também em relação à qualidade da ereção, a qualidade da relação sexual. O homem morre de medo de perder essa qualidade a depender do tratamento. Então são dois mitos que a gente precisa realmente insistir muito para levar os nossos ouvintes à conscientização da importância do Novembro Azul. E não esse outro detalhe, né, doutor João, aproveitando a sua presença aqui, é que a gente vai falar disso só em novembro. E esquece que nos outros 11 meses do ano as pessoas continuam tendo o câncer de próstata e outros problemas relacionados à saúde do homem. Então, essa outra questão, quer dizer, por que a gente só fala disso em novembro, né? Sem dúvida, eu acho que é uma campanha que é feita em novembro para conscientização para a vida toda, né? De cuidar também não só da próstata, mas da saúde, porque o homem ele procura menos médico e não é só urologista, ele vai menos a cardiologista, ele vai menos a outros tipos de médico. O homem fuma mais, bebe mais, é mais sedentário em relação à mulher, né? Eu estou dizendo. Sim, sim. Então, essa é uma campanha para que se alerte para a vida, né? Para uma mudança de vida, para hábitos de vida saudável, para tudo isso. E o urologista deve ser o médico mais preterido pelos pacientes, não é não? Conta pra gente esse detalhe. Fogem do urologista.
muitos homens fogem mesmo, acham que não tem sintoma nenhum, que não sente nada, então que não precisam ir. Como eu disse, né, muitas vezes alguns chegam lá meio emburrado porque alguém marcou para ele, mas eu acho que é importante nós salientarmos, e eu quero aqui também chamar a atenção, por favor, que todos os homens devem procurar urologista a partir de 50 anos, mas devemos lembrar que um programa de screening para homem e para mulher muito importante é do câncer coloretal. Então, todos também, depois de 50 anos, devem procurar um proctologista para realizar as avaliações de colonoscopia, porque é um tumor que é muito prevenível, e também o cardiologista para avaliar como está a pressão, colesterol, para a prevenção da principal causa de morte nos homens, que é as causas cardiovasculares. Doutor, o senhor está nos ajudando muito aqui a fazer com que os homens prestem um pouco mais de atenção hoje na saúde de um modo geral, porque a gente está falando de Novembro Azul, mas esse seu lembrete sobre as causas cardiológicas é muito importante. Muitos homens morrem de infarto fulminante porque simplesmente não se cuidaram em relação ao tabagismo, em relação à bebida alcoólica e, claro, também a pressão arterial, várias causas. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, doutor, porque quando eu li esse dado aqui, eu estou com ele ainda aqui de um estudo do INCA, que fala que houve uma queda entre 2019 e 2020 de 21% nas biópsias, e que isso é um assunto preocupante. Por que essa queda e qual a preocupação em relação à biópsia? A biópsia é um fator determinante para se chegar à conclusão, né, ao diagnóstico preciso do câncer de próstata? A biópsia é quem faz o diagnóstico do câncer de próstata. Não se faz nenhum tratamento para câncer de próstata só por predição. Na verdade, precisa-se dar a confirmação pela biópsia. E, na verdade, o problema foi que a pandemia assustou muita gente, com razão, né? Nós vivemos um momento difícil, e isso fez com que muitos parassem de buscar consultas médicas, né, de avaliações outras que não relacionadas ao Covid. Então, mais ou menos, entre 20% e 30% foram a redução de consultas, de avaliações, de biópsias e também de cirurgias de próstata. Agora, é interessante a gente falar sobre essa queda, né, doutor, no número de biópsias. Isso é um fator que pode ter sido causado pela pandemia, na medida em que você teve a necessidade de hospitais, de centros médicos realmente restringirem, né, e focarem o atendimento praticamente totalmente na pandemia. Houve essa, digamos assim, represamos esse atendimento de câncer de próstata e outros problemas de saúde? Essa é a causa principal desse número? Não, com certeza houve. O que houve foi o próprio serviço de saúde, ele se virou mais para combate à pandemia, né? E alguns serviços foram, inclusive, diminuídos, como consultas ambulatoriais e, eventualmente, até cirurgias, né? Mas o que a gente vê também é que mesmo depois que nós normalizamos o atendimento, parece que houve também uma procura menor ativamente pela população para o serviço médico. Eu tenho muito paciente que quis fazer teleconsulta, outros que ficaram 2 anos e voltaram agora e falaram, não vim por causa da pandemia. Então, quer dizer, todo mundo ficou... Ela mudou muito a vida nossa, né? Então, as pessoas ficaram com medo realmente de procurar algum serviço para exame rotineiro, e também alguns hospitais se viram atolados aí de serviço, com um grande número de pacientes que procurou por causa do Covid. Doutor, eu estava lendo aqui um outro detalhe importante sobre alguns fatores que podem incidir, mas é claro que quando a gente lê estudos, eu que sou leigo não vou entender nada, e por isso que a gente tenta trazer aqui para o senhor nos ajudar a entender. A gente sabe que existe a predisposição genética, o senhor colocou há pouco a questão dos afrodescendentes, pessoas que têm histórico familiar. Não significa que haverá um câncer de próstata, mas a incidência, né, as chances são grandes. Alimentação, hábitos, tudo isso também pode, de certa forma, desenvolver um câncer de próstata? Quais são esses detalhes, né? Que tipo de hábitos nocivos eu devo evitar e que tipo de alimentos eu não deveria comer, se esse for o caso? Olha, a questão dos hábitos de vida modificáveis, que são alimentação desregrada, com muita gordura e proteína, excesso de alimentar, falta de exercício físico, sedentarismo,
tudo isso pode favorecer todos os tipos de tumor, inclusive o câncer de próstata. Então, por isso que é muito falado do hábito de vida saudável. Dormir bem, evitar estresse, fazer exercício físico regular, manter o peso, uma dieta com bastante frutas, legumes, verduras, evitar o sal em excesso, evitar gordura. Eu costumo falar, tem muito paciente que adora churrasco, eu falo, olha, eu também gosto, só não dá para ter uma churrascada todo dia. Então, quer dizer, vamos ser bem racional naquilo que a gente ingere e como a gente leva a nossa vida, né? Evitar especialmente o tabagismo. Tudo isso é muito importante, não é para o câncer de próstata, não é só para câncer, é para causas cardiovasculares, é para muita doença que pode acometer a pessoa por causa de um hábito de vida ruim. Ô, doutor João, aquela gordurinha da picanha, se bem que quem está comendo picanha hoje em dia, né? Vamos lá, é uma porcentagem muito pequena. É difícil de comer picanha. Mas aquela gordurinha da picanha, o torresminho, aquela feijoada todo sábado, esses detalhes fazem diferença. Precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que, assim, eu sou favorável de que as pessoas podem fazer tudo, a não ser que tenha alguma restrição de origem médica. Por exemplo, a pessoa tem diabetes e o médico restringe por alguma coisa. Acho que as pessoas podem fazer de tudo, mas o que não dá é para ser assim, com muita frequência, todo dia, né? É a mesma coisa que o exercício físico. Não adianta a pessoa ir lá jogar bola de final de semana. Isso está associado a mais malefício do que benefício. Tem que ser 3, 4 vezes por semana, idealmente todo dia. Então, quer dizer, é um hábito de vida mesmo. Precisa ter um hábito de vida saudável. Eu recebi uma pergunta aqui do Marcelo, que é ali do Jardim Botânico. O Marcelo falou assim, doutor, eu faço questão de identificar, porque eu sei de casos de jovens abaixo dos 40 anos, obrigado pelo jovem, eu estou abaixo dos 40 anos, então me incluo nessa, né, doutor João, que tiveram o diagnóstico da doença. Me parece que não é muito comum, doutor. Nesses casos, o que é? Uma questão genética? Pode acontecer? Existe um estudo de porcentagem de homens abaixo dos 40 que apresentam câncer de próstata? Então, como eu disse, 2/3 dos tumores de próstata estão em homens acima de 65 anos. A recomendação é que se faça o exame a partir dos 50 anos, porque é muito difícil ter um tumor de próstata abaixo dessa idade. Mas acontece, eu já operei alguns pacientes abaixo de 50 anos. Abaixo de 40 anos é muito raro, muito raro. Eu já vi 1 ou 2 casos que foram tratados, de ficar sabendo, eu nunca tratei um homem abaixo de 40 anos. Então, eu acho que se a gente focar nisso, que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia e das sociedades que mexem com isso no mundo todo, acho que isso é que tem que ficar. 45 anos para quem tem fator de risco e 50 anos para os homens em geral. Doutor, outra pergunta interessante que chega aqui, eu acho curioso como a gente, quando vai tocando no assunto, né, e transforma ele numa questão mais popular, as pessoas começam a despertar para algumas dúvidas interessantes. Então aqui o rapaz está dizendo assim, olha, eu não quero se identificar, não tem problema, aqui a gente abre para você perguntar à vontade, mesmo que não queira se identificar, porque eu acho que é uma questão muito pessoal. Mas ele diz assim, olha, meu pai teve, conseguiu se curar, o meu irmão mais velho teve e eu tenho 38 anos, tenho medo de também ter. Quando que eu devo procurar um médico? E, por exemplo, eu bebo muito, isso é um fator de risco? O que a gente responde para ele, doutor? O que o senhor responde? O médico aqui é o senhor, eu só transfiro a pergunta. Quem tem um parente de primeiro grau, ele tem cerca de 2 vezes e meia mais chance do que a população normal de ter um tumor de próstata. Quando tem 2 parentes de primeiro grau, que é o caso dele, com pai ou irmão, a chance é mais de 10 vezes. Então, ele deve procurar o médico e isso também deve ser avaliado a idade onde o pai e o irmão tiveram câncer de próstata. Porque se foi abaixo de 60 anos, provavelmente isso tem um fator genético muito bem estabelecido, que é raro o câncer de próstata hereditário mesmo, 10, 15%, mas ele está muito presente nessas famílias onde mais de um parente teve o tumor, e especialmente em idade precoce, abaixo dos 60 anos.
né? Então, esse é o principal fator. Eu acho que ele deve, já com 40 anos, procurar para consultar e discutir com o médico a melhor conduta, se já inicia o rastreamento, se indica alguma avaliação genética para ele. Doutor, é lógico que, além disso, é muito importante o hábito de vida saudável, né? Então, isso que a gente já falou, evitar beber em excesso, o exercício físico, evitar controle de peso. Então, tudo isso é importante e vai favorecer também para minimizar a chance dele ter um tumor de próstata. Eu estava até lendo aqui sobre um programa nacional que existe, né, doutor, do câncer de próstata, do controle de câncer de próstata, que o INCA faz para tentar realmente reduzir os números de desenvolvimento de câncer no Brasil. E aí eu queria falar com o senhor sobre outros assuntos também ligados à saúde do homem, para a gente aproveitar, porque não é sempre que a gente tem alguém da sua qualificação para falar de uma maneira tão clara sobre isso. Então, para encerrar essa questão do câncer de próstata e a gente falar de outros assuntos da saúde do homem também, nesses poucos minutos que a gente ainda tem de 45 minutos de entrevista, o Novembro Azul geralmente ele mostra resultados depois desse mês de conscientização a cada ano. A gente tem uma grande demanda, principalmente o senhor que atua no hospital de base aqui do Distrito Federal, né, um hospital, é o principal hospital da rede pública, o que atende o maior número de casos, inclusive, se eu não me engano, que faz, eu acho que é o único que faz cirurgia de câncer de próstata no DF ou não? Estou errado nesse dado? Não, tem outros hospitais que fazem também da rede pública. Da rede pública. Então, depois do Novembro Azul, a gente vê uma incidência, assim, muita gente vai realmente procurar ajuda, tem servido como ferramenta de conscientização? O que a gente percebe é que em novembro é o mês que mais há procura nos consultórios para avaliação. Então, realmente tem um lembrete que ele é ouvido, né? E muitos homens procuram avaliação em novembro. E outros não, porque tem homens que estão bem certinhos quanto a isso. Alguns relacionam com a data de aniversário ou com algum mês específico do ano para fazer todos os check-ups. Então, mas em novembro realmente há um aumento da procura. Agora, vamos aproveitar, doutor João, para falar um pouquinho mais. Novembro Azul, ele trata essencialmente do câncer de próstata, mas a gente sabe que existem muitas doenças que o homem adquire, doenças sexualmente transmissíveis e para as quais o homem não dá muita atenção muitas vezes, né? Queria que o senhor nos trouxesse algum dado importante sobre isso. Por exemplo, a gente sabe que ainda existe o mito de algumas doenças sexualmente transmissíveis por falta de cuidados e que a pessoa simplesmente não faz um exame para verificar se tem ou não e sai contagiando todo mundo. E muitas vezes o homem é um transmissor, né? Eu me lembro de ter conversado, não sei se existem dados concretos sobre isso, mas eu me lembro de ter conversado com muitos médicos num espaço recente de tempo, que me disseram isso. Hoje, um dos principais transmissores de doenças como sífilis, por exemplo, que levam a outras consequências muito sérias, é o homem, porque muitas vezes ele é o portador e não faz o exame, porque também há um tabu para o homem fazer esse tipo de exame, né? Embora seja um exame simples, um exame de sangue. Então, nesse sentido, a gente vê também o descuido do homem e é algo para o qual se deve chamar a atenção? Sem dúvida, especialmente o homem jovem, tá? Que às vezes não tem uma parceira fixa, ainda é solteiro e pode realmente ser portador e disseminador de algumas doenças. Tem uma coisa muito importante que é o HPV, que é o papiloma vírus humano. O HPV é um vírus que ele, em 70% das vezes, ele não causa sintoma no homem. Quando causa sintoma, é uma verruguinha que dá no pênis, geralmente. E na mulher, ele também não causa sintoma na maioria das vezes. E ele é o vírus que está associado com grande parte dos tumores de colo de útero na mulher. Por isso, hoje, já há vacina, já há campanha de vacinação, inclusive aqui no DF, no setor público, para vacinação das mulheres em idade precoce, para tentar diminuir a incidência de câncer de colo de útero, que é realmente associado com o HPV. E o HPV, ele também está associado com câncer de pênis no homem. Por isso, tem que haver uma conscientização, a prática de relações sexuais seguras, uso de preservativo, tudo isso é muito importante, inclusive eu defendo como orientação em idade escolar. Pois é, doutor, isso que é uma coisa, quando o senhor fala sobre isso, seria muito importante porque a gente não vê isso sendo tratado, não é? De um modo geral, na educação do adolescente, e é algo que, na verdade, em casa muitas vezes não se trata por
por preconceito ou talvez timidez dos pais, falta de orientação também. Então, qual o momento certo, aproveitando a sua colocação, para se tratar sobre isso com adolescentes, com crianças, para começar já a evoluir o pensamento no sentido do cuidado? Não é despertar para o sexo, porque muita gente confunde, né? É despertar para os cuidados que precisa se ter com a própria saúde. Realmente, isso é um tema que isso depende muito da cultura de cada família, de como os pais veem essa questão, mas eu acredito que o mais precoce possível, uma abordagem de conscientização, no sentido de evitar alguns problemas que são evitáveis, eu acho que o quanto antes seria melhor. O senhor citou aí a questão do câncer do pênis, mas é uma coisa que pouco se fala também, né? A gente chama a atenção no Novembro Azul em geral para o câncer de próstata, mas esse é um outro câncer também bastante complexo, né? Como é que se descobre um câncer do pênis na região peniana? É algo que mostra sinais? Olha, o câncer de pênis, ele é raro, mas no Brasil ele tem uma incidência relativamente grande. Olha, é um tumor que está associado com baixo nível socioeconômico-cultural. E é um tumor que ele dá para fazer um diagnóstico precoce na maioria das vezes, porque ele começa pequeno, como se fosse uma verruguinha, que pode ser tratado rapidamente. O problema é que tem muitos homens, especialmente em algumas regiões do país, que não conseguem expor a glande, ou seja, tem uma fimose verdadeira. E às vezes não busca ajuda. Essa fimose, ela faz com que algumas substâncias que são irritativas ficam embaixo da pele, pode desenvolver uma lesão e quando se faz o diagnóstico já está no estágio mais avançado. Então esse é um tumor que ele precisa muito ser orientado, ser combatido, porque ele começa pequeno e a repercussão do tratamento é menor quando se trata no começo e aumenta assim as chances de cura também. Doutora, a gente sabe que assim como a mulher precisa constantemente fazer os seus exames ginecológicos, procurar um ginecologista, o homem deveria ter essa rotina também de procurar um urologista, né? Qual que é a rotina ideal? De quanto em quanto tempo e a partir de que idade se deve, então, procurar um urologista para ficar de olho em todos esses problemas? Deveria ser uma rotina nossa, mas não é. Então vamos deixar aqui essa dica para que os homens comecem a se cuidar um pouco melhor, né? Então, a questão da próstata é isso que a gente já falou, a partir dos 45, 50 anos, né? O que eu vejo, não tem uma orientação para jovens procurar urologista, se bem que vem crescendo isso. A gente observa que muitos jovens chegam no consultório hoje e falam, doutor, eu venho aqui só para uma orientação, estou iniciando atividade sexual. Então, existe isso. Eu acho que o importante também dizer é que como se faz na mulher, é lembrar aos homens e fazer campanhas para que ele se autoexamine, porque o câncer de pênis, câncer de testículo, muitas vezes são diagnosticados pela própria pessoa. Por exemplo, o homem que palpa o testículo na hora do banho, sente alguma alteração, então vai procurar um médico para avaliar o que é aquilo, né? Então, o autoexame, que eu acho também que é uma questão educacional que deve ser propagada e deve ser ensinada a todos. Muito bem, doutor. Foi uma aula aqui que a gente teve com o senhor. Pena que o tempo passa muito rápido. Eu sempre falo que quando entrevistado é bom, vai embora muito rapidamente. Muito obrigado por sua disposição em nos atender, nos ajudar aqui a esclarecer essas dúvidas. E vamos voltar a falar ainda esse ano sobre os resultados do Novembro Azul. Fica o convite desde já. Quem sabe a gente tem aí uma redução no número de casos em relação aos anos anteriores, e esse número que o INCA prevê de 65 mil casos fique muito abaixo do esperado, é a nossa torcida. Muito obrigado por nos conceder essa aula, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Um ótimo dia para o senhor. O 45 minutos de hoje vai ficando por aqui com essa aula do Dr. João Ricardo Alves a respeito dos cuidados. Você vê que a gente falou sobre tudo. Novembro Azul ainda dá tempo. Tá aqui a fitinha para te chamar a atenção. Eu vou usar durante todos os programas até o final do mês. A gente tá na campanha aqui na Mais Brasil News. Agora, não se cuide só durante as campanhas, né? Faça, como o doutor João colocou aqui, faça o seu autoexame. Veja se há algo diferente no seu corpo, se algo não está correspondendo à sua rotina, e procure um médico. A gente precisa, e aí é um recado diretamente
principalmente para os homens, se cuidar melhor na alimentação. E é claro que eu estou falando para mim mesmo em primeiro lugar, porque eu não posso falar para você, nosso ouvinte internauta, se eu também não entender e não praticar esse recado. Mas a gente precisa se cuidar melhor, se alimentar melhor, dormir melhor. Tudo isso que o Dr. João colocou não é só para nossa qualidade de vida, mas é para a própria saúde. E há qualquer sinal estranho, procure o médico. Você que tem mais de 45 anos e incidência para casos de câncer de próstata, como o Dr. João nos esclareceu, é afrodescendente ou tem casos na família, não deixe de fazer o seu exame, deixe o preconceito de lado, guarde numa caixinha, porque ele não vai servir de nada. O importante é que a sua saúde esteja em primeiro lugar.